Último pregão do mês, galera. E a gente vai fazer o diário de trade, dia 30, né? Eu vou fazer aqui, já vou começar com o mercado internacional, tá, pessoal? Porque já tá aqui na tela. Minha ideia era começar pelo mercado brasileiro, mas já como a gente já tá na tela aqui, vamos falar um pouquinho aqui do mercado internacional. Gráfico de 5 minutos do ouro, tá? Para quem operou o ouro aí esta madrugada. Sim, galera, deu entradinha no começo da madrugada, né? E deu. Deixa eu apagar essa VWAP aqui, que eu não sou fã de VWAP em mercado. Lá fora a gente faz o simples, tá, galera? É o que funciona. Mas no ouro aqui, ó. Se eu for marcar para vocês pontos de entrada, galera. 8 e pouco, 10 e pouco. A partir das 10 que abriu lá, né, o mercado à vista, né, o Dow Jones, a gente consegue ver a agressão por parte dos compradores, ó. Tá certo? E todo esse processo de agressão por parte dos compradores tem apoio de médias móveis, tem formação de fundo ascendente. O que chama atenção é se você vai pegar antes do rompimento, né? No caso aqui, a gente teria esta resistência intermediária, né? No caso, o mercado rompeu essa resistência intermediária e foi trabalhar, galera, fazendo pullbacks. E olha como os caras respeitaram da reta final, né? Aqui veio por volta das 3 da tarde o último cenário, o último evento técnico. Eles acabaram respeitando e acabaram pagando aí, né? Nessa reta final. Ou seja, teve mais um sinalzinho aqui, ó. Para quem ficou, teve mais um sinalzinho aqui. Ok? Mais um sinalzinho comprador. Assim finalizou os eventos técnicos do... Opa! Deixa eu só colocar uma seta aqui. Os eventos técnicos no ouro, tá? E aqui, galera, foi na madrugada, tá? Abertura mercado europeu, veio reversão, mas não rompeu a principal média móvel aqui, que é a 20, né? Que é a média mãe. Não rompeu, então se manteve aí na boa. Lá fora, em Nasdaq, né? Continuando aqui, o que teve de bom mesmo, galera? Primeiro, ele já pagou aqui, tá? Eu até comentei com o pessoal lá na sala ao vivo que teve um evento técnico aqui, né, no qual o mercado rompeu esse triângulo e entregou pullbacks aqui, tá? Ou seja, aqui por volta das 11, 11h30 da noite, ontem, né, ele acabou pagando aí para quem operou, tá? Só que depois disso, meu amigo, foi uma tortura, tá? O único trade que eu fiz nele, a gente viu que o mercado estava corrigindo aqui, né? Se eu coloco lá no 10 minutos, eu tinha uma média móvel de 200 períodos, tá? Aqui, ó. Então foi o ponto que eu abri uma compra, só que eu não quis segurar essa compra, tá, galera? Não quis segurar essa compra, acabei abortando. Só que, de fato, mesmo se eu deixo o stop aqui no fundo, os caras teriam pegado, tá? Na parte da tarde ali, ele teria pegado. Mas já mostrou pra mim que tinha que pular fora, né? Já mostrou pra mim que tinha que pular fora, que não estava muito legal. Só que aí, por volta das 3h50 da tarde, ele deixou esse padrão. Por quê? Porque se a gente observar bem, esse padrão aqui, ele está falhando o rompimento do dia, vocês estão vendo? Ó, a gente tem falha no rompimento dessa mínima, dessa região de briga, perdão, tá? E aí a gente tem uma entrada de pressão de compra. Só que um evento técnico desse que vai ocorrer somente 3h04 da tarde, tá? Aí já era demais. E aí, na reta final, tivemos o que, galera? Uma falha, né? Um evento de falha, ó. Vamos de novo marcar aqui, ó. Máxima. Falhou? Falhou. Só que aqui, pelo M5, vai ficar difícil você vender essa barra. O que você teria que fazer? Tentar antecipar o cenário lá pelo 2 minutos, tá? Tentar antecipar pelo 2 minutos, porque pelo M5 não daria. Mas, volta pro diário, galera. Olha o jeito que tá isso aqui. Ele deu uma bela do esticada, pessoal. Então ele tá subindo na força do ódio, tá? DAX, a gente marcou um processo de lateralidade, tá, galera? Isso aqui ocorreu basicamente aí depois das 5 da manhã.
E simplesmente os caras entregaram o rompimento. A gente até brincou, né? Opa! A gente até brincou lá. Será que os caras vão respeitar um padrão de livro que está sendo formado? Respeitaram, né, pessoal? Veio o rompimento bonito, né? Alinhadinho, médias móveis alinhadas, né? A gente tem um realinhamento baixista de médias móveis. E sem contar que durante todo esse processo de acumulação dos preços, além de ter o preço trabalhando abaixo das médias, você tem agressão por parte dos vendedores, né, galera? Então aqui, ó. Que sinal que eu tenho comprado? Ah, vou comprar aqui. Beleza, o cara bate na média, tome. Ó. Olha a defesa aqui por parte dos vendedores, tá? Extremamente difícil para você operar aqui dentro, pessoal. Para quem quer comprar. Só deixou o padrão de venda, tá? Não tinha mais nada a ser feito, não. Parte da tarde não teve nada e o Bitcoin, para finalizar, também não teve muita coisa a ser feito, não. Teve uma volta em V aqui por volta das 12h20, galera. Uma puxada forte aí para quem pegou. Eu não consigo operar tudo isso de ativo, tá, galera? O Bitcoin mesmo eu não faço day trade nele, não. Eu só posto as análises para vocês. Eu até comentei com os alunos sobre esse padrão aqui, ó. Que eles deixaram, mas não... Nada muito... que desse um padrão muito claro, tá? Mercado brasileiro, né, galera? Nossa querida B3. Abertura sem gap. Se vocês fizerem um backtest aí do mês de junho, a gente teve poucos pregões que abriram com gap, tá? Não sei por que disso, tá? Enfim, mas foi o que aconteceu, tá, galera? Não me pergunte o porquê. O que a gente tem aqui, pessoal? Primeira barra do dia, sem gap, abertura, barra de força. O que os caras vão fazer? Perde mínima. Basicamente, ele fica até as 9h20 da manhã somente com candles de venda, tá? Tenho dois sinais, tenho duas regiões, duas zonas de demanda aqui embaixo marcadas, ok? Só que a minha intenção, tá? A minha intenção para o mercado era que ele chegasse nessa região lá por volta das 9h50, 9h55 e não 9h20 da manhã. Eu fiquei com receio de comprar aqui, galera. Né? Eu fiquei extremamente com receio de comprar aqui, mas quem comprou, meus parabéns, show de bola, tá? O mercado simplesmente, antes da abertura do Ibovespa, ele voltou para a máxima do dia praticamente. E aí que a gente vai tocar em dois pontos extremamente importantes, galera. Como assim, Mal? Explique isso melhor. Esse primeiro pullback, este segundo pullback. Esse primeiro pullback, ele estava um pullback extremamente complexo, extremamente difícil, tá? Esse pullback aqui, eu já tomei vários stop nele por causa das falhas, que é um pullback que dificilmente funciona. Mas como dificilmente funciona se ele aí funcionou? Fluxo, né, meu amigo? Entrou volume, tinha intenção, né? Tinha muita intenção de compra, os caras compraram a rodo. Só que vocês percebem que antes tivemos o quê? Uma defesa vendedora aqui, ó, conforme os comprados vão tentar jogar o mercado para cima. E aí vem o quê? Bate nessa região, né? Embolou tudo, tá? E aí a gente tem um candle extremamente forte, comprador, arrebentando com a região, né? Confirmando o quê? O rompimento do pivô de alta, né? Porque bem ou mal essa correçãozinha aqui é um pivôzinho de alta, né, galera? Não tá totalmente alinhado, mas é. E aí ele deu aquela bela esticada, tá? A gente poderia marcar aqui, ó, uma lateralidade, uma correçãozinha aqui, né? Visando trabalhar um pouco aí pela ótica do price action. Só que, galera, por mais que vocês estejam vendo candles de reversão, esses candles de reversões, eles estão aqui de forma aleatória, tá? Não tem nenhum candle de venda aqui. Ok? Não tem nenhum candle de venda aqui. Então, porra, eu vou sair vender contra uma porrada dessa daqui. É extremamente complexo, né? Quanto mais falhas o mercado fizer em uma determinada região, mais seguro você fica. Ok? E de fato, o que a gente consegue perceber
é o quê? Que apesar do mercado estar demonstrando falhas aqui, ó, nessas regiões, quando você olha aqui, além de ter média, você tem o quê? Um fluxo favorável, né? Um fluxo favorável na ponta compradora. E eu digo mais, galera, esses caras ainda chegaram a continuar. A gente viu essas correções aqui, eu falei, galera, se você tiver coragem, você compra, mas não tem venda, tá? Eu não peguei nada, tá, pessoal? A gente vê aqui, ó, se eu pegar um fibo desse fundo e jogar para esse topinho aqui, ó, eu tô trabalhando com o espelhamento do pivôzinho, né? Olha só. Então, ele cravou exatamente às 2h30 da tarde, ele cravou todos os alvos de fibo. Se eu pegar desse fundo lá pro topo, pera aí, galera. Só quero ver a pontuação total, tá? Ó, são 3.330 pontos, né? O que eu poderia fazer? Já que rompeu aquele meu fibo, eu poderia pegar desse fundo de novo e jogar pro topo da abertura, tá vendo aqui, ó? O espelhamento da abertura da volta em V, ó. Olha lá onde ele bateria, ó. Basicamente fez o quê? Cravou, né? Primeiro alvo, ó. Primeiro alvo, segundo alvo e último alvo. Basicamente aí cravou toda a movimentação. Quando eu jogo lá nos 60 minutos, o que a gente tem? Uma pernada ampla de alta. Galera, ele simplesmente cagou para tudo, tá? Eu tinha uma 200 aqui nos 60 minutos. Eu tinha uma 200 aqui no 15 minutos, que eu tava de olho em tudo. Eu falei, cara, não é possível. Só que ele só faz esses eventos, galera, quando tem um fluxo muito forte, tá? Você olha no diário, ó, um candle bom. É isso que eu queria pro mercado, cara. Eu queria pro mercado isso aqui com frequência. Porque, o que acontece? O cenário que o mercado deu hoje, com correções, com teste em regiões importantes, ele pode dar o mesmo cenário amanhã e falhar. Entende o que eu quero dizer? Dito porque o mercado não tem uma característica de respeitar completamente uma sequência de movimentos, né? Fez o movimento aqui. O que eu queria para amanhã? Que ele rompesse a máxima do dia e seguisse andando. Seria o ideal, né? E se for para falhar a máxima do dia de hoje, que amanhã ele abre em gap de alta, não é mesmo? Por quê? Porque se ele abrisse num gap aqui em cima, vamos supor que o mercado está empolgado, né? O mercado segue empolgado e vai abrir num gap aqui, ó. Porra, aí eu vou pensar numa rejeição na ponta vendedora. Porque o pullback vai estar muito, mas muito caro, entendeu? Dada a amplitude do movimento. A gente sabe que o índice fica nessa esticada aí, galera. Certo? Então é bom aí vocês ficarem atentos para o pregão de amanhã, para ver o que o mercado vai desenhar. Firmeza? Já olhei o diário, né? Beleza, então vamos ver o dólar aqui rapidinho para a gente finalizar. O dólar também fechou o dólar chegou a romper, ó. Depois eu vou fazer um teste ali, galera. Mas o mercado abriu, pessoal. O mercado abriu basicamente num gapzinho pequeno. Só que se eu marcar com vocês aqui, ó, eu tenho toda essa região de lateralidade, tá vendo? Tá vendo? Toda essa região aqui é uma ampla lateralidade que está formada no gráfico. Tá? E ele abriu dentro dessa lateralidade. Ok? Eu tentei antecipar, galera, uma compra aqui nessa região, porque o mercado estava em topo anterior e ancorado. Deu 8 pontos de stop e o mercado acabou voltando. Só que aí, a partir do momento que eu rejeitei, né, antecipei a compra aqui, o mercado voltou, eu acabei perdendo a falha do pivô, né? Como assim falha do pivô? Explica pra gente. Essa falha aqui, ó. Certo? Uma falha, né? Se eu pegar aqui, ó, colocar um candlezinho aqui, ó, foi falha de pivôzinho. É muito comum o mercado fazer isso, tá? Eles simplesmente voltaram com tudo, tá? Aí na reta final, galera, na parte do que o mercado faz a movimentação de baixa, você tem o mercado seguindo, né,
numa reversão total de movimento e por incrível que pareça, meu, ele perdeu o suporte principal, tá? Ele perdeu o suporte. Eu tentei mais uma compra aqui, tentei mais uma compra nessa região, que pagou pouquíssimo e voltou, né? Até eu fiquei reclamando, porra, você violinado. Aí depois eu vendi, tá, galera? Então eu fiz 3 trades no dólar aqui. Porque que acontece, galera? Existe uma coisa chamada viés. E, infelizmente, o índice e o dólar hoje operaram de forma oposta, né, de forma inversa, somente depois das 10h30, 11 horas da manhã. Eles ficaram, cara, de manhã embaçando. Ou seja, se você tava com um cenário, putz, será que eu compro esse índice? Né? Será que eu compro esse índice? Será que eu vendo esse dólar? Você fica naquela, qual que vai te dar o primeiro movimento, sabendo a região que o preço se encontra, tá? Então você ficava, e agora, meu? Qual que tá valendo a pá? Qual que tá valendo melhor? Qual que tá mais alinhado? Né? E você ficava nessa. Inclusive eu caí muito nisso hoje, cara. Fiquei, cara, será que o índice realmente vai funcionar esse pullback dele aí, nessa região? E simplesmente entrou volume, galera. Entrou fluxo e foi. E o outro aqui desabou, né? A sorte que eu vendi aqui o dólar de novo depois que eu aceitei o contexto, né? Depois que eu aceitei o contexto, que eu vi que isso daqui era só um pullback com confluência, trocando polaridade, e aí a gente vê uma sequência de velas negativas, né? A gente vê, aqui eu vendi, tá? Botamos o stop lá em cima, aqui, ó. E a gente viu a sequência de candles negativos, ó. E o mercado simplesmente entregou uma movimentação boa. Mas a chave do movimento mesmo, ele estava aqui, ó. Que se eu tivesse vendido lá em cima, não teria comprado aqui embaixo. Para depois ter vendido, né? Talvez se eu tivesse vendido lá em cima, só teria feito realização parcial e segurado, meu. E segurado a operação. Tá? Mas não adianta a gente falar que se eu tivesse. Galera, o mercado é experiência única para cada trader, né? Todo dia é uma experiência única, né? Porque você faz a tua leitura. Você nunca vai estar certo, você segue aí o que dá para fazer. Mas a realidade é você tentar focar muito no que o mercado faz no começo, né? Trabalhar nas rejeições aí para você não perder o time. O mercado tá dando uns pullbacks muito ridículo, cara. Então, se você perde a entrada na raiz do movimento, depois fica extremamente complexo de entrar, cara. Né? Teve várias pessoas que só ficaram comprando o dólar durante o dia. E olha o que aconteceu, só veio caindo. Aí você vai falar, não opere contra a tendência. Beleza, a tendência formou aqui embaixo. Mas no macro está caindo. Mas no micro vai lá e deixa sinal de compra. E aí, como é que fica? E um sinalzinho de compra no micro até paga, né? Só que você tem que ver o teu risco também. O que eu ia falar para vocês? Ah, galera, aqui, ó. A questão que eu tinha pegado primeiro o Fibo foi aqui, tá? Ó. Topo, rompeu aqui, né? Fundo. Ou seja, ele chegou a romper tudo. Aí o próximo passo que você poderia usar era trabalhar com este Fibo do topo para esse aqui, ó, que seria uma correção do pivô de baixa, correto? Seria uma correção do pivô de baixa. Só que eu bati no segundo alvo, ó. Não cheguei a pegar o último. Será que ele segue na baixa ainda? Vamos ver os 60 minutos? Ó, 60 minutos sugere continuação de baixa. Mas olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nessa beliscada que ele deu na quinta-feira, né, do Copy Matador. Olha só. Tem essa linha aqui embaixo, ó, que está antes do último alvo. Ok? A terceira opção de Fibo, para quem me perguntou, né, no meu particular lá, seria você trabalhar com esse fundo, com esse topinho aqui, com este fundo aqui, que seria o quê? Uma projeção, um espelhamento mais conservador, né? Estaria trabalhando aqui e trabalhando aqui, certo? Era isso que eu estou espelhando para baixo. Cravou ou não cravou o último alvo? Cravou, né, galera? Então, basicamente, aí foi o cenário. Mas é isso aí, pessoal. Finalizamos o mês. Mês passado, eu até comentei com vocês, maio, eu tive extrema dificuldade de operar o mercado brasileiro. Esse mês aí, de junho, a gente terminou positivo, né? Terminamos positivo o mês de junho, tanto aqui como lá fora. E vamos esperar que julho seja um mês fantástico para todos nós do mercado aí. Firmeza? Um forte abraço a todos, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.